ó, você vai virar comigo e dizer assim, ó. Vem comigo, vamos. Mas marchando, ó. E a Jesus Cristo vamos. Amém, amém. Como o nosso missionário diz, a gente tem que andar marchando, pisando na cabeça do diabo. Amém, povo de Deus? Aí você vai virar com convicção, com fé, pisando na cabeça do diabo e determinando em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos lá, ó. Vem comigo, vamos cantar. No outro lado, ó. E a Jesus Cristo vamos. Mas é marchando, vamos lá, ó. E vem comigo, vamos cantar, ó. E a Jesus Cristo vamos adorar. Vamos lá, povo de Deus, assim, ó. Adore batendo palmas. Adore dando glória a Deus. Adore cantando aleluia. Ó, aquele que a cruz, ele venceu a cruz, ó. Adore batendo palmas. Adore dando glória a Deus. Adore cantando aleluia. Aquele que na cruz. Quantos creem que ele venceu a morte, ele venceu a cruz? Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. As palmas. Nós estamos alegres porque o Senhor, ele venceu a morte. Hoje nós temos vida. E nós queremos engrandecer a ele com tudo que é em nós, em nome de Jesus. Então se alegre. Vamos declarar assim, ó. Vem comigo, ó. E vem comigo, vamos cantar. E a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo, ó. Vem comigo, vamos cantar. E a Jesus Cristo vamos adorar. Hoje tem festa, ó. Hoje tem festa aqui na casa do Senhor. Você foi convidado para participar. Só vai ter alegria e muito louvor. Não perca a chance de sua vida mudar. Olha só, vai ter cura e libertação. Vai ter milagres e muita oração. Essa festa não tem hora pra acabar. Nós estamos a... Mas vamos com alegria, vamos lá, vem comigo. E vem comigo. E a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo, vem comigo. E a Jesus Cristo vamos adorar. Vamos lá, adore, ó. Adore batendo palmas. Adore dando glória a Deus. Adore cantando aleluia. Aquele que na cruz venceu, aleluia. Adore batendo palmas. Adore dando glória a Deus. Bem forte, ó. Adore cantando aleluia. Aquele que na cruz. Segura assim nas palmas, vem, ó. Vem comigo. E a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo. E a Jesus Cristo. Tá bonito, vamos mais uma vez, ó. Hoje tem festa aqui na casa do Senhor. Você foi convidado para participar. Só alegria, só vai ter alegria e muito louvor. Não perca a chance de sua vida mudar. Vai ter cura e libertação. Tome posse, ó. Vai ter milagres e muita oração. Essa festa não tem hora pra acabar. A igreja está aqui pra te adorar. Vamos lá! E vem comigo. E a Jesus Cristo vamos. Vem comigo, vem comigo. E a Jesus Cristo. Vamos lá, vai ficar bem bonito. Adore batendo palmas, ó. Adore batendo palmas. Adore dando glória a Deus. Adore
Adore batendo palmas, ó. Adore batendo palmas. Adore dando. Adore cantando aleluia. Aquele. E pra finalizar bem muito lá em cima, assim, vem comigo, ó. Vem comigo. E a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo. E a Jesus Cristo vamos adorar. E vamos aplaudir o nosso Deus. Bem forte, povo do Senhor. Diga glória a Deus. Nós viemos aqui para adorá-lo em nome de Jesus. Por favor, verifique o seu celular se está no modo silencioso, se está no modo avião, se tem algum alarme ativado. Irmã, eu tenho um pouco de dificuldade para poder desligar. Tem os nossos obreiros bem do seu lado. Peça ajuda, auxílio, em nome de Jesus. Não deixe que nada atrapalhe esse momento tão grandioso e o momento da palavra em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Por favor, mais uma vez, feche seus olhos. Coloque a mão na região do seu coração. Estamos nesse ambiente tão glorioso, tão majestoso. Nós queremos a presença do Senhor inundando a nossa vida, transformando o nosso ser. E queremos que a cada dia, Jesus, o Teu nome seja glorificado. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti toda a adoração. E é por isso que nós estamos aqui. Isso, vai falando com Deus. Vai abrindo seu coração diante dEle. A presença do Senhor inunda a nossa vida aqui. E eternamente. Ah, Jesus, nós queremos Te adorar. E como diz a Tua palavra, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós queremos ter a disposição de honrar o Senhor em tudo, Jesus. Nós queremos dispor a nossa vida para que através de nós o Teu nome seja engrandecido, Jesus. Ah, Pai. E que muitos possam ver a grandiosidade do Senhor através da nossa conduta, através da nossa forma de agir, de pensar. Que se perpetue o reino de Deus. Ah, Jesus, através de cada vida. Nós queremos, meu Pai, deixar essa linda herança espiritual para as próximas gerações, mas é necessário estar firme agora. É necessário estabelecer a vida na palavra para que dessa forma, assim, Jesus, como Lloyd e Eunice constituíram uma herança espiritual para Timóteo, nós queremos, Jesus, fazer valer a cada dia a Tua palavra em nossa vida, para que nós possamos deixar um legado espiritual para cada geração. E é por isso que queremos entregar a nossa vida diante do Teu altar. Isso, se você pode, erga suas mãos, diga: Pai, eu entrego todo o meu ser diante do Senhor. Diga para Ele: Pai, usa-me, Jesus. Diga para Ele: Pai, usa-me, Senhor. Mesmo em meio às minhas limitações, eu estou agora colocando meu coração diante de Ti. Eu digo: usa-me, Senhor. Não importa qual seja a sua situação social, a sua idade, só peça isso. Diga: Jesus, usa-me. O Senhor não faz acepção de pessoas. Todos nós somos iguais no reino, igualdade no reino. E nós queremos dizer ao Senhor: faça a sua vontade, Jesus. Mesmo em meio a um mundo tão corrompido, nós queremos levantar as nossas mãos santas e dizer ao Senhor: seja honrado, seja honrado, seja honrado, seja engrandecido. E a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, profundidade das riquezas. Diga isso, tanto da sabedoria, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os Teus caminhos. Declare isso. Quem conhece a mente
desse Deus. Diga isso, não há outro igual a Ele. Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Igreja de Cristo declarando isso, erga a sua voz, diga a Ele a glória, e a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Com todo o seu coração, diga isso, a Ele a glória, e a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Com todo o seu coração, vamos declarar isso mais uma vez. Ó profundidade das riquezas, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Declare isso. Quem conhece a mente desse Deus? Quem conhece a mente desse Deus? Diga isso, não há outro igual a Ele. Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as... Em adoração a esse Deus, isso, erga as suas mãos, erga a sua voz, diga a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente, declarando ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e toda a adoração, a Ele a glória, a Ele toda a nossa adoração, a Ele a glória, eternamente, eternamente. Isso, o povo de Deus declarando isso, diga a Ele a glória, a Ele aleluia, a Ti toda adoração, Senhor, a Ele, isso, erga a sua voz a Ele, consagre a sua vida ao Senhor, diga eternamente, eterna. Enquanto você adora, o Senhor vai santificando a sua vida, o Espírito Santo vai vivificando todo o nosso ser. Amém. Isso, vai erguendo a sua voz a Ele, diga a Ele a glória, a Ele, ora balachorere balarecandere balara balachuricanta, a Ele, a Tua presença envolve a nossa vida, transforma o nosso ser, Senhor, eternamente. Amém. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele
suas mãos e seja envolvido pela glória de Deus. A unção que transforma a nossa vida. O Senhor está nos ungindo para vivermos uma vida extraordinária na sua presença, uma vida que engrandece o seu nome. Senhor, nós iremos carregar essa presença onde nós formos. Iremos viver a tua palavra e daremos liberdade para que a tua palavra tenha livre curso na nossa vida, para que ela transforme o nosso ser, para que ela inunde o nosso coração. É isso que nós queremos, é isso que nós queremos. A presença do Senhor transformando mente e espírito, transformando o coração, levantando aqui um povo forte, levantando um povo que se consagra, levantando um povo que vai fazer a diferença. É isso que nós queremos, Pai. A tua palavra diz: há uma diferença daquele que serve, daquele que não serve, e nós queremos ser aqueles que irão se levantar para fazer a diferença em nome de Jesus. Mas para isso é necessário entregar-se por completo, ter um coração bem disposto, um coração rendido, um coração preparado. Nós estamos aqui para participar da mesa, para renovar a aliança. Isso, meu irmão, isso, minha irmã. Nós queremos abrir o coração e entregar a nossa vida diante do altar, em nome de Jesus. Você pode erguer a sua voz mais uma vez e declarar isso com todo o seu coração, em nome de Jesus. Declare isso, declare, diga a Ele a glória e a Ele aleluia, a Ele toda adoração, sim, a Ele a glória, eternamente, nosso Deus, nós estamos diante do teu altar nesse dia tão especial, meu Deus, para nós, dia em que nós nos assentamos à mesa para comer da carne e beber do teu sangue. Manifesta, meu Deus, a tua glória neste lugar, manifesta, meu Deus, a tua glória em nossas vidas, pois nós somos os teus filhos, Senhor. E aqui chegamos para ter comunhão plena com o Senhor. Faz as tuas maravilhas aqui neste lugar, Pai. É o que nós te pedimos, em o nome do nosso Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. E vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, meus irmãos. Vamos sentar em nome de Jesus. Os nossos irmãos vão agora servir a ceia. Chegamos nesse dia tão especial. Diga glória a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir.
vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. Ele também dá vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. A igreja está diante do Senhor, meu Pai. A igreja está em tua presença. Os teus filhos diante do altar. Os teus filhos, meu Deus, buscando a tua presença. Estamos aqui nesta manhã para uma comunhão plena com o Senhor. Estamos aqui nesta manhã, meu Deus, nos entregando para Ti. Venha sobre nós. Faz as Tuas maravilhas aqui neste lugar. Aleluia. 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 O Teu povo na Tua presença, Pai. Na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão. Levante ele para os céus. E Ele disse: este é o meu corpo. Ele será partido em vosso lugar. Todas as vezes que nós seguramos em nossas mãos o pão, nós lembramos que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso castigo. E a palavra de Deus diz que ao Pai foi agradável moê-lo, fazendo-o enfermar. E talvez você esteja aqui hoje com doenças sobre o seu corpo, com dores, com problemas das mais diversas ordens. O seu organismo está uma bagunça. Mas Ele pagou o preço da nossa redenção. Então, meu amado Jesus, quando esta congregação comer do teu corpo, coloque as coisas no devido lugar. Faça, meu Deus, as células boas consumirem as ruins. Faça, meu Deus, o sistema da visão, da digestão, da reprodução, do olfato, do paladar, tudo funcionar perfeitamente. Tudo que há em nós precisa bendizer o teu santo nome. E eu te peço, meu amado Jesus, traga para a igreja a cura. É o que eu quero te pedir. E você diga: meu Deus, eu te apresento este pão, pedindo, faça dele o corpo de Cristo, que sofreu as minhas dores e as minhas doenças. Eu creio que ao comer do corpo do meu Senhor, eu serei plenamente restaurado, curado e liberto de toda enfermidade. Diga que assim seja,
coma do corpo de Cristo. Obrigado, Senhor. Tem uma unção fluindo nesse lugar. Tem uma unção de cura fluindo sobre você. Antele calabalai churian derebereri calabalas. Dere calamenderi mandalabala churian derebeleri lelelelelele. Alabalari calabala churian derabatulibiri clamando lobalare andelele. Aderebalaba churibiri. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Ainda que você esteja condenado pela medicina, Ele faz o sábio voltar atrás. Se o médico disse que o teu útero é seco, que ele não tem condições de gerar um filho, que isso agora seja revertido em nome de Jesus. Que você receba o dom de gerar, mulher. Que você, homem, receba o dom de plantar uma boa semente lá no útero da sua esposa. Em nome de Jesus. Ser curado desse mal. Seja livre. Ele te chamou para crescer, para multiplicar. E que isso seja a bênção na sua vida. Em nome de Jesus. Levante o cálice. Da mesma maneira, Ele tomou do cálice, entregou para eles e disse: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Façam isso todas as vezes em que vocês beberem, em memória de mim. João Batista, quando viu a Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E graças ao sangue, não há nenhum pecado que prevaleça. Somos limpos, lavados, purificados. Ele nos dá a vida abundante. E você diga: meu Deus, faça deste suco o sangue de Cristo, que me lava, que me purifica de todo o pecado. Ele me dá a capacidade de um dia morar na glória eterna. Eu sei que o meu lugar está preparado e eu creio que até lá o Senhor vai me guardar, me santificar para a tua glória. Diga: obrigado, Senhor. Beba do sangue. Há um poder de Deus na sua vida agora. Curados e perdoados pelo Salvador. Andaramanchola calabalabalash. Derebeleri calabande rebeleri biliri shuribeleri calabala churianda rabadala balala balaba. Andalamande rebele chorios rebeleri calabala mandelemen chorolo mandala manala malama. O Espírito Santo enche a sua vida. O Espírito Santo enche você para você poder adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O Espírito Santo prepara você. Ele é o penhor da herança, Ele é a garantia da salvação. Então é hora de você buscar o auxílio do Espírito agora. Pedir que Ele se revele ao seu coração. Alamanderebeliribalaba. Andalamandarabala calabachuriande rebaderebeliribalabachuri. Ramandala mandala mandere menere malamala malamana manani malolololo.
Chorebeleri calabala churiando lo mandere meneni calabaturibidiri balarebelelelelelelelele. Choriolo calabala basuriande rebadere bele churibalari calabaturianda ramatsore balara calabalash. Alebalara calabala churide reberianda la mandolamanda la madara balala calabala la balala balala. Peça para Ele encher a sua vida. Não tenha vergonha de quem está do seu lado. Pode derramar o seu coração diante de Deus. Não se preocupe com quem está perto de você. Cada um tem a sua vida com Deus. Mas agora é hora de pedir: meu Deus, transforma a minha vida, transforma o meu coração, me encha da tua presença para que eu possa te honrar verdadeiramente. Até o dia de hoje, a minha vida não progrediu, não foi para frente, mas agora na tua presença eu quero ser restaurado. E esse poder de Deus passa, e esse poder de Deus passa, e esse poder de Deus passa de uma forma grande, poderosa, extraordinária. Anda la mandele mendere calamanchela beleri la balalabalaba. Arabalare beleriandele mandolo calabala churripetere bidiri calabala basuriandolo churribidiri bidiri calabala la balaba de rebelere calabaturiandolo mandele mendere mandala balaturolo calabala balabalaba. Aleluia. Nós recebemos a tua bênção. Nós recebemos a tua bênção. E cremos nas maravilhas que o Senhor vai realizar nesse dia. E se você concorda, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos ouvir uma boa palavra? Vamos abrir lá o Lucas capítulo 1. Eu quero continuar o nosso estudo sobre a obra que João Batista veio fazer. Quem esteve no último domingo conosco, você vai se recordar que nós tratamos aqui sobre o Senhor querer contar com um povo bem disposto. E eu quero continuar falando sobre isso. E pode ser que algumas coisas que eu venha a mexer hoje aqui, talvez você fique meio... Como é que é? Bolado? Fiquei meio bolado. Mas é necessário. A Bíblia Sagrada fala lá no livro de Tiago que nós temos que ser perfeitos, completos, sem faltar em coisa alguma. Se tem algum assunto da Bíblia que você ainda não sabe, não se familiariza, sabe aquela coisa que você se olha meio do lado de fora? Peça para Deus para você conseguir colocar a sua vida dentro dessa palavra. Você quer ver uma coisa? Eu sou pregador da palavra. E lá no comecinho do ministério eu tinha uma certa dificuldade com a matéria da libertação. Orava nas pessoas, não manifestava ninguém. E eu falava: meu Deus, mas o que está acontecendo? Será que eu não tenho unção? Será que eu estou em pecado? Será que eu não tenho o Espírito Santo? Aí o que acontece? Aquilo que você não tem, a Bíblia Sagrada diz: procure com zelo os melhores dons. Aí o tempo passa e você vai começando a entender. Tem lugares que você vai pastorear que você não vai usar muito esse ministério da libertação. Você vai precisar ser um mestre na palavra para aquela congregação. Tem congregação que você vai, que é uma igreja que você tem que levá-los mais para aquele caminho do louvor. É uma igreja que tem dificuldade em entrar na presença de Deus. Então, cada igreja é uma ferramenta. Esses dias eu estava ouvindo um culto antigo que eu fiz, e eu falei que nós temos que ter a capacidade de discernir as ferramentas certas para os trabalhos também, para os trabalhos específicos. Aí eu falei: se você é aquele personagem que só tem um martelo, onde você olhar você vai ver prego. E tem lugar que não é de pregar, tem lugar que é de parafusar. Entende? Então você precisa pedir para Deus: Deus, eu quero a ferramenta adequada para esse tempo da minha vida. Fazendo assim, nós vamos cumprir o chamado com excelência. Aí que eu fui entender, eu não preciso ficar
derrubando gente endemoniada em todo lugar que eu vou. São épocas, são estações. E teve lugares que a gente foi fazer a obra que aconteceu muito disso. Eu me recordo nas primeiras cruzadas que eu fiz aqui no estado do Maranhão, meu Deus do céu, gente, eu nunca tinha visto coisa igual. Mas depois o tempo passou, as pessoas ouviram a palavra, entenderam. Não tem mais por que você ficar orando para ficar cavucando demônio. É óbvio, no culto você vai fazer oração forte. Se tiver alguém ali problemático, a pessoa vai ser liberta. Mas você não fica mais batendo naquela mesma tecla. Porque o que acontece? Nesse caso específico que eu estou falando, pode-se acontecer, às vezes, da vaidade entrar no coração do pastor e ele querer se exibir com esse talento. Por exemplo, já deve ter visto algum culto aí que todo culto tem que entrevistar um demônio. Alguém já viu isso? Todo culto tem que fazer o capeta falar. O capeta tem que falar coisa nenhuma, ele tem que pegar o que é dele e ir embora. Aleluia? Isso não quer dizer que uma vez ou outra, lá de vez em quando, quando possa acontecer. Mas não tem que ser uma coisa para espetacularização. Tinha dias que os demônios, você é o filho de Deus. Jesus falava, não vou deixar você falar. Fica quieto que eu não quero tua propaganda aqui agora. Entenderam? Então a gente tem que perceber o tempo das coisas. Então coloca isso dentro de você. Está me faltando alguma coisa? Eu vou para a palavra, vou entender se eu estou precisando disso mesmo ou é só uma vontade minha de querer ter aquilo. Aí, se for de Deus, Ele vai te ajudar, porque a Bíblia diz que Ele faz em nós o querer e o efetuar. Agora, se é uma vaidade boba, Jesus, limpa o meu coração, não quero nada que não venha a acrescentar. Certo? Acharam o Lucas 1 aí? Versículo 16 e 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor o quê? Um povo bem disposto. Se tem uma coisa que não pode faltar em você, é disposição. Sabe o querer fazer? Essa semana eu estava me lembrando de Abraão. Para você ter uma ideia, Deus o chama lá em Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos. E Deus fala para ele, você vai sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E aí o que acontece? O Senhor começa a dirigi-lo em peregrinações. E ele vai de um lado, vai do outro, vai de um lado vai para outro. E uma das coisas que você vai ver muito, tanto em Abraão, Isaac e Jacó, é que aonde eles iam, eles levantavam altares. O que é isso? É o lugar do culto. Eles não ficavam sem cultuar. Porque eu gosto de falar o seguinte, Deus ele não se manifesta onde ele não é procurado. Ele não se revela onde ele não é buscado. Então a gente precisa ter isso claro dentro do coração. Se eu não buscar, ele não vai se revelar para mim. Aquela ideia de que ele falava com Abraão, falava com Isaac, falava com Jacó, à torta e à direito, dá aquela impressão que os homens estavam lá dormindo, ele vinha e puxava na cama de noite. Acorda aí, senhor, eu quero falar contigo. Não. A Bíblia Sagrada diz da seguinte maneira, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. É um passo em direção a ele, é um passo dele em direção a você. Então, quando o João Batista vem, ele tem a missão de preparar para Deus esse tipo de gente, que vai se preocupar em ter uma vida alinhada com Deus. Você vê que fala que, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Era o tipo de pessoas que Deus estava querendo que se levantassem. E você sabe uma coisa curiosa? O João Batista ele começa a pregar depois de um hiato de 400 anos.
Deus ficou 400 anos sem falar com o povo dele, depois que cessou lá a profecia de Malaquias, porque o povo deu aquela esmorecida. Um dia desses aqui eu estava pregando, que chega uma hora que as coisas elas dão aquela estacionada. E às vezes, quando dá essa estacionada, você atinge aquele patamar, confortável, aí a pessoa para de querer coisas além daquilo. Ela se acomoda com aquilo que conquista. Vou dizer para você, na vida material isso é até tolerável. Né? Você trabalhou, você atingiu determinado patamar financeiro, você conseguiu uma estabilidade, agora eu vou aproveitar minha família, eu vou parar de trabalhar. Na vida material você tem esse direito. Eu trabalhei o ano inteiro, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar 15 dias a loja, vou dar folga para os funcionários, vai todo mundo tirar um descanso. Na vida comum, beleza, mas na vida espiritual, não. Na nossa vida humana, você se permite a dar aquele time, aquele pause, né? Vou parar um pouquinho, vou descansar, vou distrair a minha cabeça, vou gastar um pouquinho daquilo que eu acumulei. Mas na vida espiritual isso não é permitido. Eu gosto de falar, vida espiritual é igual você estar pedalando na subida. Se você parar, você vai recuar. A vida espiritual é isso. Você está numa ladeira pedalando. Se você parar de pedalar, você vai retroceder. Mas eu vou ficar paradinho. Não vai ficar paradinho. Você já ouviu falar na lei da gravidade? O que a gravidade faz? A gravidade puxa para baixo. E na vida espiritual é assim. Parou, essa gravidade maligna vai fazer o quê? Vai puxar você para baixo. Por isso que você lê na Bíblia sobre um personagem chamado Davi. O dia que ele falou, essa guerra eu não vou não. Acabou o inverno, chegou a primavera, é hora de expandir território, é hora de conseguir novas fontes de água, mas eu vou ficar em Jerusalém. Joabe, lidera a expedição aí, que eu vou ficar aqui. E aí vocês sabem o que aconteceu. Sabe ou não sabe? O que aconteceu? Um adultério. E aí, como um abismo chama outro abismo, um homicídio. E depois de um homicídio, um pecado de omissão. Aí vem o profeta e tem que dar uma bronca nele. Só que na hora que o profeta vem para repreendê-lo, o profeta pergunta, o que faz com esse tipo de gente que mexe naquilo que não é seu? Tem que morrer. E tem que pagar 4 vezes mais. Aí o profeta diz, só tem um problema só, rei. Esse cara é você. E aí vocês sabem a tristeza que foi. E aí o que acontece? Eu vou abrir esse lequezinho aqui. Você já imaginou? Pensa aqui comigo. Um filho vai lá e abusa da própria irmã. Aí tu imagina o Davi. Rapaz, como é que você vai mexer numa mulher que não é sua? O senhor não mexeu com a mulher que não era sua? Aí o que acontece? O irmão de sangue da abusada vai lá e mata o irmão que abusou da irmã. Aí ele vai chegar e vai dizer, você matou o irmão? O senhor não matou o marido da... Aí esse que matou o irmão que abusou da outra, ele ensaia um golpe de estado e o Davi tem que fugir de Jerusalém. Aí Davi foge, mas dali a pouco reorganizam alguns homens, uma parte do exército, e eles começam a brigar contra os rebeldes,
E o Absalão sai em fuga pelo meio do mato. Aí diz que ele tinha um cabelo muito grande, muito bonito, ele passou debaixo de uma árvore e ficou preso. E aí vem o Joabe e mata o garoto. Aí ele vai chegar: Joabe, você matou meu filho! Mas quem era o Joabe? Era o cúmplice do assassinato do Urias. Não é? Não foi para o Joabe que foi a carta? Coloca Urias no lugar mais difícil da guerra? Foi ou não foi? Então você imagina, olha a confusão. Além de estar sofrendo as dores da consequência daquele pecado, ele não tem moral para chegar em ninguém. Ele está enrolado pelo próprio erro. Eu vou lhe dizer, quem acha que o diabo é besta lendo essa história, muda de ideia. Quem acha que o diabo é burro, tira o seu cavalinho da chuva. Olha o emaranhado que ele enfiou Davi. Olha o rolo que ele armou dentro daquela família. E vou lhe dizer, depois dessa história, Davi não foi mais o mesmo. Não conseguiu. Por isso que a palavra de Deus diz, quem está de pé faz o quê? Cuide que não caia. Quando vem o João para pregar a palavra e preparar para Deus um povo bem disposto, é com o intuito de evitar essas coisas. De que as pessoas elas deem aquela paradinha na vida humana comum, e aí o diabo vai criar as coisas para que a pessoa nunca mais se desenrole. Por isso que eu disse para vocês ainda há pouco no off, né? Antes da gravação. Cuidado com aquilo que você não tem poder para resolver e está achando que tem poder para resolver. Daqui a pouco você está fazendo coisa errada e isso vai te enrolar. E uma vez enrolado, meu irmão, para sair desse negócio, vou lhe dizer, o Davi não conseguiu. Ele não conseguiu se desenrolar. Não estou falando aqui que ele não foi salvo, tá, gente? Pelo contrário. A salvação não perde. Mas o caminho daquela comunhão, daquele agir, daquela visitação de Deus, aquilo é interrompido. De vez em quando eu estou aqui pregando para vocês e eu me recordo do que aconteceu com Abraão. Deus falou para ele, olha, vai nascer um filho seu, gerado do casamento, você e Sara. Aí vem a mulher e fala, não consigo, deita com a escrava. Ele não pensa duas vezes, ele vai lá e faz aquilo. Nasce lá o Ismael, ele fica 13 anos tomando um gelo da parte de Deus. Deus reata a comunhão? Reata. Mas o Ismael está vivo, não tem mais jeito. E tanto é que esse negócio dá problema até hoje, não dá? Não dá problema? Não está lá os judeus lá, que é a descendência do Isaac, brigando contra os descendentes do Ismael? Até hoje! Veja você o que é essa matéria de preparar para Deus um povo bem disposto. Um povo que não vai viver essa oscilação, essa queda. Um povo que não vai cair na artimanha. Para você ter uma ideia, o Isaac, ele casou com uma mulher estéril. E a Bíblia Sagrada diz, e orou Isaac insistentemente ao Senhor. Eles casam com 40, o Isaac vai ser pai com 60. Ele ficou 20 anos orando. Mas ele não teve caso com concubina. Não foi arrumar outra mulher. Ele ficou esperando. Não tem uma promessa? Deus não falou para o meu pai Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra? Então alguma coisa vai acontecer. Eu vou ficar na presença, eu vou ficar orando, eu vou ficar buscando. Eu serei um homem bem disposto para Deus. E Deus ouviu a oração. Agora imagine você, já que o Isaac veio aqui para a cena, ele consegue vencer aquela batalha contra a esterilidade. A mulher gera não apenas um,
2 filhos. Bênção dobrada, né? Aí aqueles meninos nascem, dali a pouco, e havia fome na terra. Resolveu o problema do filho. Agora chegou o quê? Crise financeira. Você percebeu que o crente não tem um dia de paz? Quem percebeu? Não tem um dia de sossego. Aí vem a fome. Aí o Isaac, com certeza, continuou orando. E o Senhor aparece para ele e fala: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Está sem dinheiro? Não desças ao... Quem entendeu? Olha para o seu irmão e pergunta se ele entendeu. Diga para ele: está sem dinheiro? Diga para ele: está sem dinheiro? Não desças ao Egito. Ou seja, não vá se servir de coisas fora da vontade de Deus. Essa expressãozinha não é tipo assim: é só aqui. Entendeu, papai? Deus está dizendo para o Isaac: olha, você quer vencer? Só aqui. Só comigo. Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo. E diz a Bíblia Sagrada: assim Isaac habitou em Gerar. E a Bíblia diz: e semeou Isaac naquela terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E diz que cresceu o varão, e foi crescendo, e se tornou grande em extremo. Aí chegou os filisteus e falaram: vai embora daqui, porque você ficou muito grande aqui, nós não queremos você aqui não. Amanhã tem uma guerra, você se junta aos inimigos, você vai criar problema para nós. Vai embora. O que ele faz? Tá bom. Tchau. Saiu lá de Gerar, foi lá para o vale de Gerar. O que é o vale? Lá embaixo, lá no pé do morro agora. Diz a Bíblia que chegou lá: opa, isso aqui era um poço do meu pai, não era? Reabriu os poços, deu os mesmos nomes que o pai dele tinha dado para os poços. Aí fala: ah, interessante, né? Deus mostrou aqui os poços, agora não é mais agricultura, agora é cavar poços. Aí cavaram um poço. O que aconteceu? Contenda. Não foi? Foi isso? Ah, tá, que eu escutei outra coisa aqui no fundo. Aqui. Contenda. Aí, é de vocês? Então tá bom. Deixa eu andar um pouquinho aqui. Vamos abrir mais um aqui. Opa! Achamos água. Não, esse aqui também não é seu não. Sai fora daí. Ah, é seu? Então tá bom. Vamos abrir aqui mais um aqui, pessoal. Abriram e diz a Bíblia que acharam um poço de águas vivas. Aí o que acontece? Ele anda mais um pouquinho e cava um quarto poço. Ele olha para um lado, olha para o outro, não tem briga. Não teve confusão. Bebendo água boa, sabe água boa? Água limpa, água fresquinha. Rapaz, você bebe um copo de água, parece que você bebeu 2 litros. Olha que maravilha. Como supre essa água? Olha, ela tem eletrólitos. Ninguém entendeu? Ela supre as carências. Olha, você transpira, ela repõe os sais minerais. Olha que delícia. Aí Deus ministra no coração dele uma palavra: Reobote. Ah, entendi. Ah, tá. Agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Eu comecei alguns anos atrás como um cidadão sem recurso nenhum. Deus me deu expansão para mim ser um grande agricultor e agora eu estou aqui crescendo nessa matéria de cavar poços. Um homem bem disposto, que se precisou mudar de ramo? Precisou mudar de ramo? Mudou sim! Saiu da agricultura, virou, eu não sei como é que chama quem cava poços, descobre para mim, né? Mas abriu uma empresa de cavar poços. Mudou de ramo e prosperou. Agora por quê? Um homem bem disposto.
São esses os personagens da Bíblia que viveram a diferença. Descobriu aí a profissão, pastor Souza? Ainda não. Não, mas deve ter algum nome, deve ter algum termo técnico. Mas deixa isso para lá, isso não importa, né? O que importa é que quando Deus está dirigindo, as coisas dão certo. É ou não é? Então, quando João Batista ele vem com essa tarefa de resgatar para Deus novamente um povo bem disposto, era com aquela referência. E interessante, estou falando aqui sobre Isaac contigo, vocês lembram quando ele era lá um jovenzinho, adolescente, e Deus falou com o pai dele, Abraão, eis-me aqui, pega o teu único filho, Isaac, a quem você ama, leva ele para uma das montanhas que eu vou te mostrar e oferece ele ali em holocausto. E o Abraão faz o quê? Obedece. Você já imaginou? Caminham 3 dias, aí de longe ele vê lá a montanha e só bate aquela voz, é lá. Ele fala para os empregados, vocês ficam aqui agora, cuida aqui da bagagem, vai eu e o garotinho, nós vamos lá, vamos adorar e vamos voltar. Aí no caminho, o Isaac já, né, um meninão, pai, eu estou vendo aqui madeira, tem aqui os negocinhos, as pedrinhas para acender o fogo, esse punhal grande aí que o senhor tem, esse cutelo aí, bacana, mas não está faltando nada não. Está faltando o quê? Está faltando o cordeiro. Você vê como o menino já manjava de culto, né? O menino já entendia como é que era o processo. Aí o Abraão, meu filho, Deus proverá. Já brinquei aqui com você, já imaginou? Meu filho, o holocausto é você. O menino sai correndo, eu quero ver quem pega, não é? Não é verdade? O menino desembesta, ele quero ver o velhinho correr atrás dele. Não, mas o que o velhinho fez? O velhinho honrou a Deus. Deus proverá. O menino, então é isso. Glória a Deus. Olha como é que cresceu dentro da cabeça do menino. Que Deus sempre vai ser o quê? Provedor. Isso é ser bem disposto. O que a gente comunica para os nossos filhos? O que a gente comunica dentro de casa? Deus proverá? Ou Deus só não está vendo? Deus proverá. Glória a Deus. Ele proverá, vai acontecer alguma coisa. E literalmente aconteceu. Preparou lá a lenha, tal, o altar bonitinho, colocou o garoto em cima, na hora que ele ia cumprir o sacrifício. Não, Abraão, não precisa. Já entendi que você teme a Deus, você não me negou o seu próprio filho, por isso estou aqui fazendo contigo uma nova aliança. Você vai ver a tua família se multiplicando como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Pessoa bem? Agora, o que acontece? Eu disse para você que o João, ele começa a pregar num período pós 400 anos de silêncio. E você sabe qual que era o burburinho que tinha no meio do povo antes da revelação cessar? Vamos abrir lá Malaquias? Olha só o que Deus tem que trabalhar quando retoma a revelação. O profeta Malaquias é um personagem muito interessante. Os críticos do Evangelho, se pudessem, arrancariam Malaquias fora da Bíblia, não arrancariam? Por quê? Por quê? Porque ele vem e ele pega no pé com relação ao mandamento do dízimo. Aí o que acontece? Deus vai encerrar o assunto do tratamento do dízimo.
A Bíblia Sagrada diz que ele falou: tragam todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Certo? Depois façam provas de mim, se eu não abrir a janela do céu, derramar sobre vós, bênção tal, que dela advém a maior abastança, tal. Aí chega aqui no versículo 13 do capítulo 3, Malaquias 3:13. Deus, quando trata com o povo sobre os dízimos, Deus logo em seguida vai reclamar de uma outra coisinha. Não é reclamar, tá? Não interprete que Deus reclama. Mas ele vai questionar por que eles eram assim. As vozes acontecer isso, pastor? Pode. Aí, olha só, onde estava o pecado? Vós dizendo. É perigoso, viu? Você chegar num ponto da caminhada de pensar que não está valendo a pena. Eles chegaram à triste conclusão de que o que se estava sendo feito não estava valendo a pena. Eu estou fazendo, estou lutando, estou me dedicando e aparentemente não tem resultado. E você vê que interessante, eles falam sobre isso, Deus traz à tona esse assunto logo depois dele cobrar deles a fidelidade no dízimo. Então tinha gente ali que dizia que era inútil ser dizimista. E provavelmente você já deve ter pensado isso alguma vez na vida. Deus falou, essas palavras me machucam, hein? Essas palavras, eles falam, o que adiantou? Meu Deus. O que adiantou fazer isso? Adiantou nada. Versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor. Tem gente que está a ponto de dizer que é melhor lá fora do que aqui dentro. Eu escutei alguém falando que está amarrado, e está amarrado mesmo. Mas tem algumas pessoas que acham que o valor que ela não tem aqui, ela tem lá fora. Por exemplo, nós temos aqui o Jordão, o nosso músico ali. Tem aqui o Bruno, nosso baterista. Tem ali o Rodrigo também, o nosso baterista. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois batera aqui. Quanto que a igreja paga para você tocar a bateria? Nada. E para você? Zero. Zero. Eles têm talento. Se eles forem tocar lá fora, eles vão ganhar para isso? Provavelmente. Então o que acontece? Puxa vida, tocar bateria na igreja? Eles ficam domingo aqui o dia inteiro na igreja, não é isso? A comida vocês ganham. Comida ganha, pelo menos, né? Pelo menos. Isso de vez em quando que a gente chega ali, dá um vintão aí para ajudar no galeto aí. Às vezes acontece. Mas pode ser que chegue o dia que alguém fale para ele, rapaz, ficar tocando lá na igreja, rapaz, tocar na igreja, vem aqui tocar com a gente aqui, rapaz, tem um negócio bom para você aí. Eu não faço ideia de quanto que ganha aí para fazer um freelance aí de batera, mas deve ganhar alguma coisa. Se algum momento subir no coração deles que tocar aqui na igreja é inútil, mais hora menos hora eles vão aceitar. Mais hora menos hora vão acabar aceitando.
Se entrar dentro do coração que é inútil, mais hora menos hora eles vão aceitar. O que faz o sujeito? Quantos anos você está na igreja, filho? 20 anos. E o senhor? 20 anos também? 19. Então, o que faz uma pessoa ficar 20 anos dentro de uma igreja tocando sem ganhar nada? Provavelmente, alguma coisa dentro deles fala: aqui é melhor. Ah, não ganha nada. Aqui é melhor. Mas você não é valorizado. Não entendi que o pastor Jamil briga. Não, mas aqui é melhor. O pastor Jamil vai gritar com você. Não, mas aqui é melhor. O pastor Jamil vai fazer vocês comprar bateria nova para a igreja. Não, mas aqui é melhor. Só que no caso deles, chegou uma altura que desgastou, o que eles falaram. Inútil é servir a Deus. Aí olha só, versículo 16. Então, aqueles que temem ao Senhor, graças a Deus que ainda tem alguns, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor faz o quê? E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Vamos supor que alguém chega lá para o Bruno e fala: Bruno, tem um serviço bacana, eu tenho tocar uma bateria aí para animar o São João. Aí você vai pegar o bumbo lá, você só vai ter que botar uma tanguinha só, mas não dá nada, é só... Agora doeu, né? Agora pegou pesado, né? Você só vai botar lá uma tanguinha lá, mas paga $500 na noite. Aí chega alguém e fala: rapaz, faz isso não. Deus tem um plano na sua vida, esse talento que está aqui dentro é para Jesus. A Bíblia diz que o Senhor atenta e ouve. Aquele que teme a Deus e que está encorajando as pessoas a não saírem do caminho, esse tipo de gente Deus está de olho. E o que diz ali? E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Tinha gente que falava: ficar dando dízimo, que dando dízimo. Chegava alguém e falava: não, vamos ser fiel, vamos ser fiel, vamos ser fiel. Deus vai abençoar, essa crise vai passar. Hoje nós estamos sendo fiel no pouco, logo logo nós vamos ser fiel no muito. E o que diz aqui o 17? E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim o quê? Particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus. Eu sei que várias vezes você deve ter citado esse versículo. Tem a diferença do que serve para o que não serve. Mas aonde que essa palavra foi citada? Nesse ponto. Aonde as pessoas, elas são o que? Elas são encorajadoras da fidelidade alheia. Chega alguém e diz: não pisa na bola. Fica firme. A vitória é sua. Quando o Senhor encerra o período de revelação do Antigo Testamento e ele vai recomeçar com o Novo, ele diz: olha, o João vem para fazer o quê? Para trazer de volta um povo bem disposto para mim. Povo disposto como esse Abraão, que não teve medo de oferecer nada para Deus, como Isaac, que ao invés de largar a esposa, preferiu orar pela esposa, que quando surgiu a crise financeira, ele orou a Deus, ele foi trabalhar de agricultor, precisou mudar de ramo, ele foi lá e mudou, mas ele não se revoltou contra quem? Contra Deus. Esses são os personagens a quem Deus está procurando. E eu vou lhe dizer, desde quando esse versículo saltou aos olhos, eu quero que Deus levante essas pessoas aqui entre nós.
Principalmente essas aqui do Malaquias, que são os incentivadores da fé alheia. Que são pessoas que vão chegar naquele que está com a cabeça meio bagunçada e vão dizer, não, fica firme, Deus vai nos abençoar. Glória a Deus. Guarda essa palavra contigo. Eu não sei o que anda acontecendo com você aí, mas guarde algo com você. Tem recompensa. Para a gente terminar, segundo Crônicas 15, não coloquei no esboço, mas está colocado a partir de agora, né? Segundo Crônicas 15, 7. Aleluia. O que ele fala? 15, 7. Segundo Crônicas 15, 7. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa está se propondo a fazer para Deus, o Senhor te recompensará. Amém? E nós dizemos o quê? Obrigado, Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Os meus amigos de casa, fiquem aí com a agenda dos pastores. Ô meus amigos, chegamos para mais uma agenda de pastores. Você acompanhou essa mensagem maravilhosa com o nosso pastor, com o pastor Jamil aqui na nossa sede. E eu tenho a certeza que esta palavra te abençoou, que esta oração que você participou, a abertura do culto, esse culto foi maravilhoso, ajudou você. E eu tenho a certeza que você vai crescer cada vez mais se você colocar em prática aquilo que o pastor Jamil ensinou através da ministração da palavra de Deus neste culto, tá bom? Se você se esforçar e buscar o Senhor, você vai encontrar. Deus vai fazer uma obra bonita, você vai crescer para a glória de Deus. Olha, eu quero convidar você para amanhã. Amanhã, aqui na nossa sede estadual, na segunda-feira, é aquele dia que nós oramos pelo crescimento econômico. Tudo o dinheiro responde. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, talvez você esteja passando por um momento apertado. Talvez você diga assim, pastor, eu olho para um lado, para o outro e eu não vejo saída. Mas há sim uma saída. Se você se esforçar naquilo que Deus já te deu, você vai crescer. E segunda-feira, aqui na nossa sede estadual, nós ensinamos as pessoas a prosperar, com a bênção de Deus, é claro. Nós ensinamos as pessoas os princípios da palavra, pregamos aqui sobre crescimento econômico e Deus nos abençoa. Então eu quero convidar você para esta segunda-feira. Segunda-feira, pastor Orestes, ele atende aqui os irmãos na nossa sede estadual, às 9 da manhã, às 15 horas e especialmente às 19 horas. Avenida Guaxenduba, número 27, este é o endereço aonde Deus quer te abençoar, tá bom? Então eu quero aqui convidar você para esse dia. Mas deixa eu ler para você aqui um versículo de segundo livro das Crônicas, o capítulo 1, versículo 1 também. Olha o que diz aqui, ó. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o magnificou grandemente. Então Deus fez uma obra muito bonita na vida de Salomão. Mas por quê? Porque ele se esforçou, porque ele buscou a presença de Deus. Se você ler a palavra, você vai ver ali que o Salomão, ele buscou o Senhor de todo o coração. Pediu para Deus entendimento, pediu para Deus sabedoria, e Deus deu. Mas Deus deu para ele também riquezas e glórias. Deus fez da vida de Salomão um exemplo para as outras nações. E é isso que Deus quer fazer com você. Então você que está me assistindo, você que está me vendo, não sei de onde você é, aqui na cidade de São Luís, eu quero convidar você para estar conosco em uma das nossas igrejas, aqui na capital ou aqui na nossa sede, para participar dessa segunda-feira de bênção, de milagres econômicos, em o nome de Jesus. Eu vou trazer aqui para a nossa agenda de pastores, os nossos amigos pastores aqui da Grande São Luís. Eles irão dar o endereço das suas igrejas, e se você mora perto de algum de nossas igrejas, espalhado por essa capital,
Esteja conosco, que Deus vai te abençoar. Vou fazer um convite todo especial para você nessa segunda-feira, ali na Igreja da Graça da Coab. Nós estamos fazendo uma oração muito forte pela sua prosperidade. Você está indo de mal a pior, as coisas não estão andando, você está ficando preocupado em relação ao seu futuro. Olha, venha receber uma palavra de esperança, direções de Deus para a sua vida econômica se tornar uma bênção. Verdadeiramente, Deus quer que você viva com abundância. Nessa segunda-feira, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, especialmente às 19 horas, é para quem quer vencer. Você quer vencer? Esteja comigo nesse endereço e nesse horário. Graças a Deus, segunda-feira da prosperidade, aquele dia onde oramos para que você tenha uma vida econômica produtiva, feliz e sadia. Você que está passando momentos bem difíceis nesta área, eu te faço um convite mega especial. Estar comigo ali na Igreja do Maiobão, na Estrada de Ribamar, quilômetro 7, horário especial, 19 horas. Você que deseja uma mudança, esteja comigo. És meu convidado especial. Olha, muito bem, graças a Deus, estou passando aqui para convidar você para esta grande segunda-feira. Prosperidade, a palavra do Senhor diz que é dom de Deus. E eu quero convidar você para desfrutar desta prosperidade. Toda segunda-feira, às 19 horas, aqui na nossa igreja do bairro do João de Deus, nós temos uma palavra de fé, uma palavra de força para alcançar você e abençoar a tua vida financeira. Venha nos fazer uma visita aqui na Avenida Thales Neto, número 9, aqui no bairro do João de Deus. O Senhor tem nos visitado, tem nos abençoado e é claro que vai abençoar a sua vida em um nome de Jesus. Meus amigos, graças a Deus que o Senhor abençoe a todos, passando para fazer um convite especial a todos, para estarem comigo na segunda-feira de prosperidade, onde nós invocamos o poder de Deus, porque nós sabemos que a prosperidade é um dom do Senhor para a vida de todo aquele que crê. Então venha você de perto, você de longe, é especial. Às 19 horas, uma única reunião, uma concentração de fé. Avenida Guajajaras, número 2, bairro São Cristóvão, próximo ao Mix Mateus. Venha você, é meu convidado especial. Quer ser abençoado? É no São Cristóvão. Glória a Deus, aleluia. Segunda-feira é a nossa segunda-feira da prosperidade. E aqui na nossa igreja da Cidade Operária, nós temos uma reunião muito abençoada aqui na Avenida Principal, Unidade 203, número 61. Eu convido você a estar comigo às 7 da noite para me orar pela sua vida. Você que está aí passando dificuldade financeira, você que anda no vermelho, você que vive aí com a vida amarrada, a vida presa. Como diz a palavra, a sua vida está encurvada como a vida da mulher que estava há 18 anos encurvada por causa de um espírito de enfermidade. E talvez exista um espírito de miséria amarrando a sua vida. Segunda-feira é o dia de tirar essa obra do diabo da sua vida. E eu aguardo você aqui na Cidade Operária, 7 da noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, passando aqui, povo de Deus, para convidar você para estar conosco nessa segunda-feira de prosperidade, onde o Senhor tem propósito contigo para te abençoar, porque Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos, e eu quero convocar você para estar conosco ali no nosso endereço, Rua 8, número 15, quadra 16, na Vila Embratel, especialmente às 19 horas, aguardo por você em nome de Jesus. Glória a Deus, eu quero fazer um convite mais do que especial. Na segunda-feira, reunião da prosperidade. Eu convido você que quer crescer nos negócios, você que está querendo abrir uma empresa, você que quer começar, por conta própria, o seu próprio negócio, ou você que está endividado, eu convido você a participar das nossas reuniões e aprender a prosperar juntamente com o nosso Deus que quer fazer você grande, ser cabeça e não cauda. Então venha conosco aprendendo com a palavra do Senhor Jesus. O nosso endereço é Avenida Contorno Norte e Sul, número 13, Quatraque Primavera. Aguardamos por você, no nome de Jesus. É isso aí, você anotou o endereço da nossa igreja da Graça mais perto da sua casa? Então participe. Segunda-feira é aquele dia de bênção e de milagres em o nome do Senhor Jesus. Você vai crescer. Deus já te deu algo, se esforce. Você vai crescer em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, esteja firme. Você vai
conseguir dar a volta por cima em o nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe em o nome do Senhor.